falar em línguas estranhas agora. Você pode ser curado agora. O Rei de todos os senhores está aqui. Alamassa, eu sei que você está sentindo a presença de Deus, porque eu também estou. Ele está aqui. Alamassa, Alamai, conjunto Voz da Verdade que louva Jesus. Faz muito vento. Aleluia! Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, no programa O Café Teológico. Hoje nós temos uma visita aqui muito especial, o nosso querido pastor Fábio, que é o nosso convidado de hoje, para darmos continuidade ao assunto que iniciamos na quarta passada. Não deu tempo, o programa foi muito rápido, devido à quantidade de irmãos mandando perguntas, e hoje não será diferente. Você participa do Café Teológico através do nosso chat no inbox, no site TV Jesus em Cada Lar, e através também do chat do Facebook, Aniel Cruz. Você pode conversar comigo lá também, ao vivo. Nosso pastor vai dar a saudação aqui, vai se apresentar e depois nós damos prosseguimento. Pastor, pode apresentar. Amém, obrigado, Aniel. A paz a todos, que a graça do Senhor vos atinjam em seus lares,
seu trabalho, onde quer que você esteja. É um prazer estar aqui nessa tarde com o pastor Aniel, participando, né, corroborando de alguma forma com esse trabalho que ele vem desenvolvendo. É muito eficaz, muito necessário para a igreja, e que o Senhor possa derramar graça sobre nossas vidas, a gente possa também orientar naquilo que for preciso e naquilo que for capaz a nós, através da palavra do Senhor, aos irmãos que estão nos assistindo. Maravilha, muito obrigado, pastor, por ter vindo. Bom, nós vamos continuar com o tema de quarta-feira passada. O tema foi santidade. Nós demos uma pequena introdução no assunto. E, pastor Fábio, você acha que esse tema santidade ainda é muito mal entendido pelo meio evangélico, pelo meio gospel? Você acha que há uma falta de compreensão exata do termo ainda? E o senhor pensa sobre isso? Eu penso que sim, pastor. Eu penso que sim. E aí não é só no tema da santidade, são muitos e muitos temas dentro da doutrina cristã, né? Dentro da Bíblia Sagrada, que acaba sendo compreendidos ou pela metade ou de uma forma errada, manipulada, né? Sim. Eu acredito que isso acontece, pastor Aniel, por conta de um distanciamento, de uma relação mais coerente com o texto bíblico, né? De uma exegese correta, de uma hermenêutica que realmente seja uma hermenêutica pura, né? Uma hermenêutica equilibrada para a interpretação das Escrituras. E aí a gente vê em muitos lugares já há muito tempo pessoas interpretando a palavra de Deus e trazendo suposições e as suas visões a respeito de temas tão importantes como é o tema da santidade, da santificação, da sua própria forma de ver, né? Às vezes atrelando a questões da sua cultura, às vezes atrelando a questões daquilo que foi já passado pelo ensino de um mestre, pelo ensino daquela pessoa que o ganhou para Cristo ou alguma coisa parecida, sem realmente fazer uma análise coerente e uma análise mais abrangente das Escrituras. Então, realmente é um tema que precisa ser muito falado, muito debatido. Inclusive, eu queria indicar um livro foi o último que eu li agora sobre o tema. Esse livro é de um pastor chamado Kevin DeYoung, um pastor norte-americano que tem escrito muito ultimamente. A editora Fiel tem publicado os livros desse pastor, né? Então eu li esse aqui, é Brecha em Nossa Santidade, e o livro me ajudou muito. Quem quiser um material bom nesse sentido, está aqui a indicação. O livro ele analisa essa questão da tendência de nós não darmos muita importância à questão da santidade. Poxa vida, hein? Então, muito bom. A dica aí para os irmãos. Uma excelente dica aí para você poder adquirir mais conhecimento. Bom, queridos, nós começamos, pastor, semana passada, falando do desenvolvimento da questão da santidade na história da teologia, um pouco, do que John Wesley pensava a respeito de santidade. Ele chegou a declarar que para ele a santificação vinha na segunda bênção, no batismo no Espírito Santo, não fazia parte da regeneração. Depois vem Calvino e não concorda com essa teoria dele. Para Calvino, a pessoa nasceu de Deus, já tem a santificação na sua vida, automaticamente santificado pelo sangue de Cristo, e ele não acreditava muito na santificação progressiva, né? E também a santificação por Armínio, que já acreditava na santificação progressiva, no esforço humano da pessoa em se santificar a cada dia. O que o senhor pensa disso? Algum posicionamento que o senhor tem em particular a respeito disso? Nós gostaríamos de estar te ouvindo. Amém. Esses teólogos que você citou aí, eles são muito válidos e realmente fazem parte da estruturação da ideia e da teologia de santificação no corpo da igreja, né? O John Wesley, ele foi um pastor que influenciou muito
às igrejas pentecostais, né? Verdade. Na verdade, ele é antes do movimento pentecostal. Bem antes, né? Ele é do movimento de avivamento, do movimento... deixa eu ver se consigo me lembrar aqui. Os puritanos. Os puritanos, Ele né? fazia parte um pouco ali dos puritanos, mas existiam aqueles puritanos que eram mais reformados, existiam aqueles puritanos que eram pentecostais. João Wesley era um puritano pentecostal, vamos dizer assim, né? Ele ia meio que diferente da linha e da caminhada dos puritanos reformados. Já o Calvino, ele era um reformado propriamente dito, né? Inclusive, quando se lê a respeito de Calvino, você vai ver que ele não queria que o movimento que surgiu a partir da influência dele fosse chamado de calvinismo, né? Ele não queria o termo, ele né? não gostava. Ele não gostava. Hoje virou, né? Hoje o pessoal não teve jeito, né? Virou o calvinismo. Mas ele não gostava. Ele queria que fosse conhecido como reformados, né? Por conta da reforma protestante, aquela coisa toda. E teve também o Armínio que você citou, que é também aquela questão da santificação, da busca, do esforço, que é uma veia muito forte do pelagianismo antigo, né? O Armínio ele vai trazer muita coisa do pelagianismo antigo, como o Calvino vai trazer muita coisa do Santo Agostinho, Sim. né? Você vai ver muito ensino do Santo Agostinho inserido nos ensinos de Calvino. Sobre isso, pastor Neel, olhando para a Bíblia e fazendo uma análise da influência desses homens de Deus, eu acredito que a Bíblia nos dá a base para que a gente possa separar a santidade dada por Deus como uma dádiva ao homem, principalmente a partir do Calvário e do sangue de Jesus, como você falou. Vai aparecer vários textos na Bíblia falando sobre os benefícios do sangue de Cristo para a nossa vida, né? Através do sangue nós somos justificados, através do sangue de Jesus nós recebemos santificação, através do sangue de Jesus nós recebemos paz com Deus, através do sangue de Jesus nós recebemos vários benefícios de Deus para a nossa vida, que são dados única e exclusivamente através desse sacrifício de Jesus no Calvário. Quando você olha para o Velho Testamento, você vai ver esse projeto de santidade dado ao homem ali, de uma forma já bem clara, em Êxodo, quando Moisés recebe a lei, né? Quando é feito o pacto com o povo. E Deus fala, Êxodo capítulo 19, Deus fala claramente para Moisés que aquele povo precisaria ser um povo santo, separado para ele. Mas o que é que nós observamos? Nós observamos no decorrer do desenvolvimento do Velho Testamento que todos os homens de Deus eles procuravam obedecer essa aliança, esse lado da exigência de Deus, mas eles não conseguiam, né? Vamos ter vários exemplos na Bíblia de homens que caíram, né? Que acabaram não sendo santo de uma forma, vamos dizer assim, voltada para a perfeição, como era a proposta da lei. E aí Jesus veio para fazer isso. Eu creio que Jesus veio porque a lei não conseguiu, foi imperfeita nisso. Os homens, né, não conseguiam cumprir através da lei, porque ela exigia uma certa perfeição. A graça vem cobrir. Jesus vem, sendo ele perfeito, para que faça por nós que não conseguiríamos fazer. E aí, através desse fazer de Jesus, nós somos cobertos. Então, primeira coisa de tudo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele faz com que nós sejamos vistos por Deus como santos de Deus. Uma prova disso, a carta aos Coríntios. Tudo bem. Como é que o apóstolo Paulo começa a carta aos Coríntios? Aos santos, né? E não era uma igreja. E como era a igreja de Coríntios? Era complicado. Era uma igreja difícil, pastor Neto. Nossa. Não é? Naquela igreja tinha muita coisa acontecendo que, aos nossos olhos, nós jamais poderíamos chamá-la de santa. Mas o apóstolo Paulo, sabendo que essa igreja estava coberta pelo sangue de Jesus Cristo, ele diz: aos santos que estão em Corinto. Exato. Não é isso? E outro lado é o nosso compromisso dado por essa santificação. E qual é o nosso compromisso? Santidade de vida.
Então tem a parte de Deus, Sim. que Jesus já fez na cruz do Calvário, a parte de Cristo, a parte da graça. Agora também tem a nossa parte. Tem a parte da vida contínua, que é a nossa atitude, que é a nossa santidade de vida, que é a nossa caminhada, que ela deve progredir, a gente aprender a ser santo a cada dia mais. E aí a gente vai desenvolvendo essa santidade que Deus nos dá gradativamente. Tem um texto bíblico que diz: desenvolver a vossa salvação. A vossa salvação. E é justamente essa dimensão que o texto está querendo nos dar, né? O senhor acredita, então, também vai da linha de que a santidade, a santificação é progressiva. O crente deve fazer por onde também fazer a sua parte, de uma vez que Deus já fez através de Cristo. Também é uma obrigação do cristão manter-se santo, seria isso? Ou um aperfeiçoamento disso na vida dele? O senhor defende isso? Eu defendo que, como eu falei, nessa dimensão de Deus nós já somos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora nós precisamos dar uma resposta disso pela profundidade, pelo tamanho e pela dimensão que isso é na nossa vida, porque senão a gente não é santo coisa nenhuma. A gente não entendeu santidade, a gente não entendeu. Se nós não progredirmos nessa caminhada que é proposta para nós ainda não entendemos o que é ser santo, né? O que é essa dádiva que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Nós não entendemos. Então, assim como a revelação de Deus ela foi progressiva através dos tempos, essa vida de santidade proposta, ela também progride, ela aumenta, certo? Eu acho, pastor Aniel, que um grande erro, justamente, ele deriva dessa dimensão também, porque muitas vezes a gente não respeita essa caminhada como sendo individual na vida do corpo da igreja. Entendi. Então, de repente, você, pela graça de Deus, está conseguindo desenvolver melhor do que eu a sua santidade, não é? Sim. E você precisa, como um cristão, me orientar e me ajudar para que eu possa desenvolver a minha santidade também. Não você querer que eu seja santo igual a você. Entendi. Ou que eu atinja o patamar que você já atingiu, vamos dizer assim, pela força do braço. Talvez nós tenhamos errado já há muito tempo por isso. Entendi. Né? E não separar. E não separar. E às vezes eu não entender que isso aí é algo individual na vida de cada cristão. Esse desenvolvimento é algo individual, essa busca da santidade é algo individual. Esse compromisso é algo que cai como uma seta na mente de alguns e para outros é um pouco devagar o processo, né? Até que ele entenda e que ele comece a valorizar mais isso. E eu acabo, às vezes, impondo um projeto de santidade para a vida de uma pessoa que ainda não foi iluminada pela palavra de Deus e ainda não está preparada para aquilo, né? Então, seria por isso, pastor, que Paulo chega a falar a tolerância para com os fracos na fé, já entendendo que alguns irmãos, como você bem disse, não atingiram ainda um nível de conhecimento da palavra, ainda não cresceram o suficiente na palavra para poder chegar ao nível de outros irmãos. Seria talvez por isso, né? Quando a gente vê ele mandando a carta aos Coríntios, aos santos, dirigindo a igreja, quando ele se dirige à igreja, ele chama santos, né? uhum. Quando entra no individual lá dentro, aí ele diz que alguns irmãos realmente estavam fazendo algumas coisas. Isso. Prova. Terríveis, pecados terríveis dentro da igreja. Que estavam sendo praticados por aqueles que tinham sido santificados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Então aqueles irmãos eles precisavam ter a consciência de que não é brincadeira aquilo que eles estavam fazendo, né? Assim como diz o próprio apóstolo Paulo, eles estavam crucificando Cristo novamente. Né? E é isso o que o texto da Santa Ceia nos ensina, né? Quando o texto da Santa Ceia ele fala a questão do examinar-se a si mesmo, a questão de que nós precisamos discernir o corpo e o cálice, o pão e o cálice do Senhor, né, para que nós não venhamos ficar fracos, morrer na fé. É interessante que ele diz que a gente precisa nos vigiar, a gente precisa fazer aquele autoexame, e depois ele diz: então coma do pão e beba do cálice. Não é? Por quê? Porque essa chamada ao autoexame é justamente a chamada para que aquela igreja viesse a valorizar aquilo que ela não estava valorizando, não é?
Olha o grande sacrifício que Deus fez por vocês. Olha a visitação de Deus na vida de vocês. Vocês foram chamados. Vocês estão dentro do corpo de Cristo. Deus fez essa maravilha com vocês que não fez nem com os santos lá do Antigo Testamento. E vocês não estão nem entendendo isso, quanto mais valorizando. Isso aí é um perigo para vocês, né? Vocês, e aí vem aquela questão, é lógico, de nós termos cuidado com os exageros com respeito à questão da santidade, da santificação, mas também nós sabemos que santificação dada por Deus ao homem é uma responsabilidade grande e séria, que a igreja não pode esquecer, que o cristão não pode levar como se não existisse, porque é algo fundamental da vida e da caminhada cristã. Maravilha. Pastor, semana passada, um dos assuntos debatidos também foi sobre a questão do legalismo, que no Brasil, principalmente no Brasil, o legalismo ficou muito atrelado à santidade no que diz respeito a usos e costumes, né? Algumas igrejas chegaram a excluir membros, não muito tempo atrás, eram excluídos por batom, por brincos, corte de cabelo, alegando que isso também é a santificação do cristão, né? Tem igreja que chegou ao absurdo de proibir beber Coca-Cola, tá? Dentro do regimento interno, e outras coisas mais. O senhor acha que ainda existem igrejas que não entenderam o que é santificação e que muitas pessoas têm se perdido por não entender isso? As igrejas têm fechado demais a porta por não ensinar a verdadeira santificação? O que o senhor pensa disso? Pastor Nel, eu penso que de um tempo para cá melhorou muito. Bastante, né? Melhorou muito por conta da própria internet, dos meios de comunicação, programas agora na televisão a respeito de mensagens bíblicas, incentivo ao estudo da palavra, as pessoas não sendo mais ignorantes dentro da igreja, melhorou. Mas ainda existe uma vertente que acaba tornando a tradição ou os costumes mais forte do que a palavra de Deus, né? Infelizmente, né? Então tudo isso aí precisa ser muito, muito discernido e muito, muito respeitado. Inclusive esse é o direcionamento que a Bíblia dá. Entendi. Você vai ver textos na Bíblia, o apóstolo Paulo tratando questões difíceis com uma palavra-chave, que é bom senso, né? Bom senso. Bom senso é uma palavra-chave da Bíblia, né? Inclusive, questões difíceis da Bíblia sempre tem que ser discernidas com palavra-chave. Então, o bom senso é uma palavra muito, muito propícia para se tratar desse assunto. Porque, devido muitas vezes a uma cultura, à regionalidade de uma igreja, devido as influências que aquela igreja teve no decorrer dos anos que ela foi formada, a igreja pode ter um direcionamento voltado para algum costume, para algum uso que seja típico daquela igreja. O que não pode acontecer é que aquela igreja, os obreiros daquela igreja, o pastor daquela igreja, eles distorçam a Bíblia, eles distorçam a palavra de Deus, eles usam textos isolados, né? Eles usam textos que o texto não está falando aquilo, mas ele dá outra dimensão para o texto, para defender aquilo que a Bíblia não defende, né? Aquilo que a Bíblia não diz, não é? Então, existe ainda hoje, precisa ser respeitado. São comunidades, são corpo de Cristo, são povo de Deus, são povo que ama a Bíblia, né? Mas eu acho que o agravante disso tudo aí, pastor Aniel, é como a palavra de Deus é interpretada e é tratada. Entendi. Se a igreja ela decide ser uma igreja que obedece e que quer guardar os usos e costumes, mas sabendo que isso é usos e costumes, sim, né? Sem problema. Maravilha, que seja, né? Deve ser respeitado. Agora, se é uma comunidade, um povo, se é um pastor, um líder, que impõe isso, como você falou, as constituições antigas, as regras antigas de algumas igrejas, elas
elas colocavam aquilo ali como sendo uma imposição mesmo para os seus membros, e aquilo ali era uma opressão, né? E aquilo ali é uma coisa que não vinha da Bíblia. E o povo, como sempre é um povo que precisa de alguém que ensine, eles abraçavam aquilo como sendo a verdade de Deus, e não é a verdade de Deus. Né? E como é que fica Deus na história? Verdade. Né? E como é que fica a saúde espiritual desse povo? Então é muito sério, e eu acho que para se solucionar isso, ou para melhorar isso, porque solução completa eu acho que nunca vai ter, é ter um rendimento mais sincero diante da palavra de Deus, e deixar a palavra falar como palavra, e nós somente obedecer a palavra do Senhor. Eu acho que vai melhorar bastante. Que maravilha. Bom, pastor, a gente viu que alguns legalistas, digamos assim, gostam de acusar os irmãos sobre a questão de santidade. Eu acho que eu defendo aí o que o irmão disse muito bem, que se eles quiserem viver nisso, que vivam, mas desde que não fique acusando os outros irmãos que não vivam a mesma coisa. Nós temos que pensar que a santidade, ela vai trazer amor ao próximo, ela vai trazer aproximação de um para com o outro. A gente tem visto pessoas se declarando santas, se afastando de supostos irmãos pecadores. Quando nós vemos Jesus trabalhando o contrário, ele santo, se aproximando do pecador, não praticando as mesmas coisas, é claro, mas ele não fazia essa barreira, né? Hoje a gente vê uns santos se afastando do semelhante, do irmão. Eu acho isso agravante. Pastor Aniel, essa ideia aí de santidade, que leva o cidadão a querer ser melhor do que o seu próximo, isso não é santidade nem aqui nem na China, como dizia um irmão meu, né? Isso não é verdade nem aqui nem na China. Irmãos, a pessoa santificada é uma pessoa quebrantada. Olha, coisa linda, hein? A marca maior de um homem santificado é ele reconhecer que ele é um perdido pecador. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 7. Né? Ler, deixa eu abrir aqui Romanos capítulo 7. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo reconhecendo do versículo, vamos ler aqui do versículo 14 ao 19. Romanos capítulo, todo o capítulo 7 fala muito dessa questão do homem reconhecendo o que ele é, né? E o apóstolo Paulo fazendo isso, mas vou ler aqui a partir do versículo 14 até o 17. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, eu estou continuando aqui, versículo 18, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí olha a solução aqui, maravilhosa, né? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E o capítulo 8 inicia: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A primeira marca de um homem santificado é reconhecer que ele é um perdido pecador. Muito bom. Que ele só pode ser santo na dependência de Jesus Cristo, debaixo da sua graça.
A base não é pela força da sua mão. Porque se for pela força da sua mão, aí não é você, não é graça, não é Jesus, não é santificação nenhuma. É a sua força. A sua força pode ser a sua força hoje, amanhã você pode não tê-la mais. Mas quem sabe quem é e quem sabe o que é o ser humano, sabe que é pecador. E é essa condição, e é esse reconhecimento, e é esse quebrantamento. Senhor, eu sou o que sou, eu sou pecador e não posso sozinho. Agora eu estou aqui em tua presença, eu dependo do Senhor, me ajude agora. É aí que vem o poder para que você seja santo, para que você efetue santidade, para que você cresça na presença do Senhor, para que você tenha santidade de vida. Maravilha. Ao passo em que, pastor Aniel, quando uma pessoa se acha melhor do que a outra, mais santo do que a outra, ou coisa parecida, fuja dessa pessoa. É aí que está o erro da santidade, fuja dessa pessoa. Suposta santidade, né? Porque o mais santo dos santos, Jesus Cristo, a sua postura diante daqueles que eram mais fracos, era postura de misericórdia, de compassividade, de se colocar no lugar daquela pessoa. Maravilha. Não era de superioridade. Não era. Então esse já é o primeiro, aliás, que os fariseus faziam, né, pastor? Faziam. Eles se declaravam mais santos do que os outros e se afastavam até das pessoas. E Jesus vem mostrar uma santidade diferente, né? Você sabe que a dimensão mais profunda da parábola do filho pródigo é essa. Exato. Né? Você vê a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15, começando com uma pergunta dos fariseus. E qual foi a pergunta dos fariseus? Esse cidadão aí senta e come com os pecadores e com os publicanos, né? Sentar e comer naquela época, pastor, você sabe que era intimidade, né? Intimidade. É o cafezinho que a gente vai tomar aqui depois, né? Gente, o café teológico é real. Rapaz, aí Jesus faz o seguinte. Jesus pega 3 parábolas falando de amor e de misericórdia. A primeira parábola da ovelha perdida. O pastor vai lá atrás daquela ovelha que se perdeu. A segunda parábola da dracma perdida. E todas as parábolas mostrando a alegria de se achar aquilo que estava perdido. A mulher da dracma vai lá e acha a sua dracma perdida. Aí ele vem e, vamos dizer assim, no bem popular, quebra as pernas dos fariseus, né? Com a parábola do filho pródigo. Porque não era um filho que estava perdido, que saiu da casa do pai. Era 2 filhos. 2 filhos. 2. Um se perdeu, saiu fora da casa do pai, mas tinha outro perdido dentro da casa do pai. E a parábola mostra que aquele filho que ficou dentro da casa do pai estava pior do que o que foi para fora. É, bem pior. Estava pior. Verdade. O que estava lá fora, o que saiu, o que foi embora, o que pediu os bens, ele voltou arrependido. O que estava dentro da casa não se arrependeu. E aquele filho que estava dentro da casa representa os fariseus. Era como Jesus estivesse dizendo assim, ó, esse dentro da casa aí, ó, é vocês. Exato. Esse moribundo aqui que saiu, que gastou, fez, aconteceu, pelo menos ele se arrependeu. E vocês não se arrependem. Vocês não se alegram com a graça que Deus derrama sobre o pecador, porque vocês se acham superiores. Muito bom. A dimensão da parábola é essa. Muito bom, porque hoje dentro da igreja vivemos isso ainda, né, pastor? Às vezes chega-se numa situação que o crente, ele começa a ficar tão analítico, frio, legalista, que ele perde até o prazer de ter comunhão com os irmãos, de estar próximo das pessoas, de ajudar os que estão fracos. Ele já parte para a condenação, aquele está em pecado, aquele não vai ser salvo. E tem muita gente dentro da igreja vivendo esse filho ainda hoje, né? Ainda estão perdidos dentro da casa do pai, né? Infelizmente, né? Infelizmente, pastor, nós precisamos vigiar muito com isso. Isso é uma marca de religiosidade, né? Infelizmente, dentro do ambiente cristão ou de qualquer religião, tem a religiosidade. Sim. A religiosidade, de uma forma, vamos dizer assim, primeira, ela é sadia. Porque a palavra religião significa religar, né? O religamento com Deus. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos colocando coisas nossas nesse processo. E aí é onde vem o legalismo, é onde vem a crueldade, porque eu faço, fulano tem que fazer, porque eu cumpro, fulano tem que cumprir. Ninguém tem nada. É pela graça de Deus, a liberdade cristã, ela é dada aos santos, certo? Agora é lógico,
uma palavra-chave da Bíblia e daqueles que são mais maduros é bom senso. Bom senso. Bom senso. E viver esse bom senso, ensinar esses bons sensos para aqueles que estão chegando e mostrar esse bom senso também para aqueles que muitas vezes são fracos, né? Muito bem. Para que eles venham se fortalecer e caminhar na graça do Senhor Jesus. Pastor, podemos definir então que a santidade mal entendida, ela é cruel e ela traz superioridade de um pelo outro. Ela vai fazer isso, né? Quando nós estivemos lá em Israel ano passado, nós pudemos observar que judeus ortodoxos que vivem a prática do judaísmo direto mesmo, vivem pacificamente com aqueles que não são ortodoxos, que não quer praticar o judaísmo. Há um equilíbrio, uma paz, cada um vive no seu contexto, né, respeitando, tendo bom senso. Quer viver desse jeito, então vem para cá. Não quer viver, pode ficar aí, e cada um vive no seu contexto, não há aquele desequilíbrio. O que muitas vezes a gente não vê na igreja, vê cristãos realmente trazendo transtornos entre ódio, inveja, contenda, por não entender a verdadeira santificação. Foi bom o senhor trazer aqui essa parte, que a verdadeira santificação, na verdade, vai trazer o amor e a misericórdia para com o próximo. Outro tema profundo e importantíssimo do Evangelho, de Deus e da igreja é a unidade da igreja. Unidade da igreja, né? Então nós temos visto hoje, pastor Niel, algo muito triste nesse sentido. Verdade. Porque o irmão é de uma igreja X ou de uma igreja Y, eu acabo evitando ser unido com aquele irmão. Eu evito ouvi-lo. Eu evito ouvi-lo, eu evito tentar compreender o porquê que ele é um pouco diferente de mim. E olha, é impressionante, pastor Niel, quando você senta com uma pessoa dessa, quando você senta com um presbiteriano, quando você senta com um batista, né? Quando você senta até com um neopentecostal, sim, né? Sim. E você conversa, lógico que você não vai concordar com tudo, mas procura ouvir. Mas também ele não concorda com tudo que a gente faz, né? E quem é absoluto da verdade desse assunto? Só que tem uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito, eu levo ela para a minha vida, que é assim: na essência nós somos iguais, nas diferenças nós nos respeitamos. Maravilha. Né? E nós vemos isso acontecendo, o contrário disso acontecendo dentro do ambiente cristão há muito tempo. Verdade. No meio dos próprios pastores. Verdade. No meio dos próprios pastores. É verdade. Né? E agora na política, né? Os cristãos postando coisa lá contra os nordestinos, contra quem foi contrário àquilo que ele achava. Meu Deus! Será que você não pode respeitar? Será que você não pode entender? Completamente né? intolerante. Será que isso é postura cristã? Mas a gente vê, existe uma tirania da opinião também, né? Existe tirania de opinião, existe tirania de beleza hoje na sociedade. E as pessoas, pastor Niel, que deveriam ser resistentes a tudo isso aí, né? Podia o mundo todo se curvar a isso aí, mas as pessoas que deveriam ser resistentes seriam nós. Exato, a igreja, né? Nós, porque a história da igreja mostra que a igreja sempre foi resistente a tudo isso aí. Mas de um tempo para cá, o vislumbre que a gente pode ter é preocupante. Exato. Porque você vai ver os cristãos se rendendo a coisas que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não se rendiam de jeito nenhum. Não se rendiam de jeito nenhum, porque eram pessoas de convicção, de postura. E aí eu quero falar uma coisa que eu deveria ter falado no começo e esqueci. Fica à vontade. Mas eu quero falar uma coisa muito séria dentro desse tema, que é o seguinte. Para se ter santidade, para entender o projeto de Deus de santidade, de verdade, de vida de justiça, é preciso ser convertido. É preciso ter recebido a iluminação do Espírito em sua vida. É preciso que o Espírito habite dentro da pessoa. E talvez uma das respostas disso que a gente acabou de falar aqui, de por que a igreja está tão sem convicção e desorientada, é que dentro de muitas igrejas, pastor Niel, existem pessoas que não são convertidas. Isso é já há muito tempo dentro da igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que existem pastores no ministério que não são convertidos. Não são convertidos, exato. Obreiros. E aí
a partir dessa ideia você pode ter uma dimensão do que é que está acontecendo. Se a pessoa não é convertida, se o Espírito de Deus não habita naquela pessoa, como é que ela vai viver e vai entender a santidade de vida? Pode colocar gravata, paletó, pode colocar as indumentárias religiosas, mas por dentro não nasceu a verdadeira santificação. Não tem jeito. Muito legal. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né? O cara era bom, era inteligente, era mestre da lei, era respeitado socialmente no meio de onde ele vivia, e foi perguntar a Jesus a respeito das coisas do céu. Jesus disse: Nicodemos, entenda uma coisa, meu filho, é preciso nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entender as coisas do Espírito. Então, pastor Niel, talvez essa seja uma resposta. É exato. E aí fica aqui uma deixa para os nossos pastores, para mim também, né? Já pastoreei 4 igrejas, tenho também que vigiar e guardar meu coração, que é o zelo com o discipulado, o zelo com as ovelhas que estão chegando, para provar mesmo, fazer com que elas passem por um processo santo, né? Para que Cristo seja realmente implantado na vida delas, elas entendam salvação, elas entendam igreja, elas entendam vida cristã, para poder ser batizada, né? Para poder vir realmente para o corpo de Cristo. Esse movimento de crescimento de igreja aí de todo jeito, isso tem prejudicado muito, eu quero falar isso aí também. Muita gente. Todo pastor sadio, ele deve querer que a sua igreja cresça. Mas, pastor Aniel, você pega uma pessoa de todo jeito e você joga ela dentro do corpo de Cristo, através de um batismo também de todo jeito, você não vai ajudar essa pessoa, você vai prejudicar ela. Você vai colocar um fardo sobre a vida dela, que lá na frente ela não vai aguentar e o culpado vai ser você. Entendeu? E talvez esse seja um ponto que está fazendo com que... Dos grandes problemas da igreja atual. Que está trazendo muito problema, que está trazendo muita coisa. Eu não sou dono da razão, mas isso me perturba. Eu tenho visto isso, tenho observado isso. Queria deixar também essa deixa aqui. A falta de não ter uma igreja mais sadia, a falta de não ter pessoas mais conscientes a respeito desse tema importante da santidade e da santificação de vida elas estão na igreja, mas elas ainda não estão no corpo verdadeiro de Cristo. Elas não nasceram de novo. São membros, mas não nasceram de novo. Essa é a proposta do Café Teológico, é falar desses assuntos, pessoal. E eu quero dar aqui um abraço para a Franciele Quitino, lá de Alfenas, que está assistindo aqui o programa, e ela já mandou aqui, o pastor Fábio, um comentário que nós vamos estar lendo aqui, tá? Como é de costume. Vamos lá. E o pastor Fábio Ricardo chegando agora, já que ele manda dele também, como de costume. Então vamos lá. As pessoas podem nascer dentro da igreja, até que o senhor estava comentando aí. Mas se não estiverem verdadeiramente em Cristo, nada do que ela fez durante a vida dentro da igreja, de nada adianta. Que é dentro do que o senhor comentou agora aí. Justamente. Está dentro da igreja só por religião. E vigiar, porque essas pessoas estão expulsando os novos convertidos da igreja. Exatamente. Olha, ela tacou dentro do que o senhor falou aí. Verdade. Tá? E esse pensamento, Franciele, é verdadeiro. A gente tem notado que não tem tido aí uma... Na verdade, nós temos tido não crescimento da igreja com novos convertidos, mas crentes saindo de uma igreja e para outra, todos machucados, sem embasamento de doutrinas, todos atribulados, não convertidos, e aonde vão geram problemas e mais problemas e mais problemas, porque não foram tratados como deveriam ter sido no começo, não é, pastor? É muito sério. Isso aí é um fenômeno chamado igreja flutuante, né? É aquela pessoa que chega na igreja, eu gostei, eu quero ficar aqui, me senti bem aqui, o que é que ela analisa para ficar na igreja? Me senti bem, né? Me senti bem. Me senti bem, foi bem tratado. O primeiro confronto que você fizer para esse irmão, ele vai sair da sua igreja. Aí ele vai para outra igreja que ele vai se sentir bem também. E assim vai, a igreja flutuante. Tem muita gente hoje no Brasil que está dentro dessa igreja flutuante, aí fazendo esse processo, né, de igreja. Eu queria dar um exemplo que me deixou muito, escandalizado, posso dizer até assim, né? Eu tive que tratar um caso em uma dessas igrejas que eu passei,
um caso de disciplina séria, né? De um obreiro. De um obreiro. Eu não vou falar o que é, Sim. e não vou falar a igreja, mas é um caso muito sério mesmo. Muito sério. Muito sério mesmo. Sabe que casos sérios e aquela coisa toda, quando nós chamamos o obreiro para conversar, ele não queria ser confrontado, ele não queria se justificar dentro do ministério. E aí, é lógico, ele não quis mais ficar na igreja, saiu da igreja. Né? Saiu da igreja. E tudo bem, fui tentar conversar com ele. Por último, ele não queria mais nem me ouvir. Né? Conversei com a esposa dele, ela disse: pastor, ele não quer falar com o senhor, ele não quer. Eu disse: não, mas eu queria pelo menos falar para ele, que eu reuni com os irmãos, a gente tentou tratar o assunto dele, mas ele não quis conversar com a gente estava querendo ajudar naquilo que fosse necessário, só que ele se australizou, ele se fechou. Ela disse: não, mas realmente ele não vai mais aí, ele não quer mais falar com o senhor. Digo: poxa vida, como é que a gente faz? Tentei ir na casa dele, não teve jeito. Pastor Niel, quando foi acho que não deu 2 meses, estava lá no Facebook, quando eu olho, quem eu vejo? Ele estava lá. Aquele rapaz que era obreiro, celebrando Santa Ceia em outra igreja. Jesus amado. O pastor daquela igreja não ligou para mim para saber nada. Não tem mais ética hoje. Não quis saber de nada. Não. Entendeu? Então por aí você vê o nível. Você vê o que é que está acontecendo dentro das igrejas. Você recebe naquela intenção, vai ter número, vai, né? Exato. Alguns pensando na parte financeira. No dízimo, na oferta. Isso é procedimento que não glorifica a Deus e que não vale a pena, porque vai escandalizar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Muito bem, pastor. Infelizmente tem acontecido muito. Bom, pastor, a nossa irmã Franciele está até falando aqui o seguinte: estou me identificando com o café de hoje, pois estou vivenciando esse problema em casa. Então, irmã Franciele, nossa intenção aqui é ajudar de alguma forma. Como disse bem o pastor, nós não somos dono da verdade aqui, estamos nos posicionando dentro das Escrituras, procurando todo o nosso fundamento aqui na Escritura, e queremos te orientar na palavra do Senhor, para que você possa sair até disso que está passando agora. Nós cremos que o Senhor, através da graça e misericórdia dele, vai estar ajudando a amada irmã, não é, pastor? Sim. Vai estar dando força para você, e você vai sair dessa situação. É muito bom também no caso dela aí, procurar o seu pastor, procurar aconselhamento, né? Aconselhamento contínuo, aconselhamento através das Escrituras. Pastor, é outra coisa, aí saindo um pouquinho do tema e já entrando em outro tema, mas depois a gente volta rapidamente. Um pecado muito grande da igreja, e aí eu digo que as igrejas mais pentecostais, elas pecam mais nisso aí, que acontece hoje, é a falta de aconselhamento nas igrejas. Infelizmente, pastor Niel, tem muita igreja no Brasil que ela não valoriza o aconselhamento. Aconselhamento pastoral. Né? Aconselhamento pastoral não valoriza. Quando a pessoa vem procurar o pastor, o leite já derramou há 1000 anos. O que, o pastor vai fazer? Né? Então, casos específicos, precisa procurar ajuda, gente. Precisa procurar conselho. Precisa procurar os pastores. Precisa procurar aqueles que já andaram mais um pouco na fé. E aí as coisas vão se esclarecendo. Aí Deus vai abrindo portas de ajuda para que a pessoa seja ajudada, não é verdade? Então, muitas vezes a pessoa fica nessa igreja de igreja, pastor de pastor, fazendo aquilo que lhe agrada. E no final de tudo, essa pessoa vai entender que aquilo que ela achava que era o motivo dela fazer isso, que era a felicidade, ela vai entender no final que ela não tinha felicidade nenhuma. Ou felicidade mentirosa. Porque a felicidade verdadeira, pastor Niel, é quando você está em comunhão com Cristo, de tal maneira que você possa servir a Ele da maneira que Ele lhe chamou para servi-lo, dentro do corpo dele, né? E aí é que você entende de muitos cristãos da antiguidade, de hoje ainda, que sofrem por amor a Cristo, mas são felizes. São felizes. Porque eles sabem que eles estão no lugar certo. Eles sabem que Cristo está com eles ali, eles estão saudáveis. Pode vir a perseguição que for, pode vir a tribulação que for. Eles estão dentro do projeto de Deus para a vida deles. E aí eles são felizes.
Ao passo que pessoas que ficam nesse giro de procurar a sua própria felicidade, acabam percebendo no final que não vão ter felicidade alguma. Exato. É muito bem lembrado aí pelo pastor, né? Citou a questão aí dos crentes flutuantes, né? E hoje tem demais. A parte do conselho pastoral, eu como pastor posso dizer que das partes em que eu passei o tempo aconselhando membros, foram os melhores e são os melhores momentos pastorais da minha vida, mais do que no púlpito, mais do que na frente da igreja. Sim. As partes onde eu me senti muito bem procurando ajudar pessoas através do conselho na palavra, e eu acho que tem faltado muito. Inclusive até construímos a sala aqui, foi exatamente voltado para isso, para fazer uma sala onde o membro pode vir conversar com o pastor. Bem, parabéns. E a gente tentar ajudar de alguma forma, né? Eu fico muito triste, pastor Aniel, quando eu vejo, aí vamos falar da nossa casa, né? É verdade. Que em nossas igrejas, até pela própria estrutura, às vezes não é culpa do pastor, né? Mas ainda tem muito pastor que não tem essa consciência de que precisa ter um ministério voltado para o aconselhamento. Aconselhamento pastoral. Ele procura aconselhar o membro quando já aconteceu alguma coisa, aí não tem jeito. Não dá mais tempo. Não tem jeito. Apagar fogo, né? Nós não fomos chamados para ficar apagando incêndio, para ficar apagando fogo de ninguém, né? Nem para resolver problema de ninguém. Não somos bombeiros. Se a gente resolve alguma coisa é pela graça de Deus, se a gente ajuda em alguma coisa é pela graça de Deus, né? Mas os pastores precisam direcionar a essa prevenção, porque o caminho melhor é esse caminho. Exatamente, muito bem lembrado aí pelo pastor. Então fica para você esse recado no seu coração. Uma coisa que eu percebi é que muitos membros, hoje eu vejo isso, o pastor antigo aqui, o pastor Paulo Mesquita, os pastores antigamente, pastor Fábio, tinham uma postura diferente, até em relação aos membros, né? Tinha essa visão do pastor com a autoridade eclesiástica, cara fechada, não dá muito sorriso, não fica um pouco mais longe lá, para dar aquele aspecto de santidade. Então os membros, eu percebi que quando eu assumi a igreja, os membros tinham até medo de chegar perto do pastor. E você não precisa ter medo do pastor. É para chegar no seu pastor, conversar com ele, se abrir. E a gente percebeu que com a nova geração não é assim. Ele já tem liberdade, fala até do namoro, como é que está o namoro deles, como é que está a vida. E isso é saudável, tanto para o pastor quanto para a ovelha. Esse diálogo, essa abertura, né? Eu acho muito saudável também. Você tocou num ponto importantíssimo aí, pastor Aniel. Tem duas vertentes muito fortes nesse ponto que você tocou. Primeira vertente, você vai ver lá no texto de Êxodo, capítulo 19, quando Deus faz essa chamada ao povo a ser santo, versículo 6, versículo 7, ele vai dizer que esse povo que ele chamou para ser santo, para ser separado para ele, também deve ser um sacerdócio real. Devem ser sacerdotes, né? Isso vai se concretizar novamente na palavra de Pedro, do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Vocês são nação eleita, raça eleita, nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor, sacerdotes do Senhor, escolhidos pelo Senhor. Então, o corpo de Cristo é que é um sacerdócio santo. Não existe mais sacerdotes. Exato. Não existe. Se você vê algum pastor querendo trazer para si o título de sacerdote, propriamente dito, renegue isso. Exato. Por que você deve renegar isso? Porque nós temos um único sacerdote agora, que é Jesus Cristo. O nosso grande sacerdote. O nosso grande sumo sacerdote. Então, se você coloca algum pastor como sacerdote, você está substituindo Cristo. Né? E isso jamais pode acontecer. Exatamente. Agora, é lógico que existe comparações que podem ser feitas com o ministério pastoral, que é lógico que vai ter tudo a ver com o ministério sacerdotal, do serviço. Mas pastores são ministros de Deus para a igreja, são servos de Deus para a igreja. E aí, a única diferença que vai ter do pastor para o membro da igreja vai ser a responsabilidade. Só. O pastor recebeu um fardo. E outra coisa, pastorado é fardo.
Põe fardo mesmo. Entendeu? Você, meu filho, que está nos ouvindo aí achando que pastor é aparecer, é ser famoso, você vai quebrar a cara, certo? Exatamente. Porque pastorado é choro, é dor, é sofrimento, Meu é fardo. Deus. Entendeu? E as pessoas não conseguem muitas vezes entender isso. Pastor não é para se impor sobre o povo não é dele. Exato. Entendeu? O Pedro fala sobre isso, não tendo com autoridade sobre ele, né? O domínio sobre o povo. Do povo, né? O povo não é dele, o povo é... Então, você precisa amar e respeitar o seu pastor, porque foi colocado sobre ele um fardo muito pesado. Você reconhece isso e você o respeita, o ama, ora por ele, obedece, se submete enquanto ele estiver com a palavra diante de Cristo. Mas sacerdote não, né? Sacerdote não. O respeito e a admiração e andar junto, proteger o pastor, uma coisa que não está acontecendo muito hoje em dia. Amar o pastor, tudo isso aí é uma obrigação nossa como igreja do Senhor. Agora vem, pastor Aniel, o outro lado da moeda, que é a desvalorização do ministério pastoral. Hoje está demais, exatamente. Eu já morei em 3 regiões do Brasil. Eu sou natural da região Nordeste. Eu pastoreei na região Sul. Sim. E agora estou morando aqui na região Sudeste. Né? No interior de São Paulo aqui, que as igrejas, graças a Deus, ainda têm mantido um padrão de respeito muito profundo com os pastores. Ainda tem. Mas quer dizer uma coisa para você, Anel. Tem muitas regiões do Brasil aqui que não é mais assim. Já perdi. Eles respeitam o pastor, certo? Exato. A própria sociedade hoje tem desrespeitado pastores. Pastor hoje não tem crédito. Pastor hoje é tratado de todo jeito na mídia. Isso é culpa muitas vezes da própria igreja, né? Exato. A gente vai ver o neopentecostalismo surgindo aí com muitos escândalos e trazendo essa dimensão. Porque o mundo lá fora, quando ele analisa, ele põe o pacote geral, não é verdade? Ele põe o pacote geral. Mas aí existe um espírito do mundo hoje aí fora que está tentando desvalorizar o ministério pastoral. Muito bem falado. A chamada dos pastores, a autoridade dos homens de Deus. Isso aí a gente tem que estar também atento para que a gente possa entender e discernir. E mais do que tudo a igreja possa discernir e tomar posição. Tomar uma posição, isso, né? Entendeu? Para que possa realmente caminhar no padrão bíblico de respeito aos seus pastores, né? E renegar esse espírito do mundo que tem vindo aí com força contra os pastores. Com força. Bem lembrado pelo senhor. Estou debatendo com o pessoal de um grupo do Facebook aí que chama-se Os 100 Igrejas. Faz 2 dias já que nós estamos debatendo. E eles estão chamando todos os pastores de bandido, de ladrão, que não vale nada, que não tem pastor segundo a Bíblia. E eu estou debatendo com esse povo aí já tem 2 dias. E esse grupo está alegando para todos os crentes saírem das igrejas, que não precisa estar em templo feito por mão de homem, e não tem esse negócio de liderança. A única liderança é Cristo, o único pastor, e o resto tudo é bandido, tudo é ladrão, tudo é safado. E tem um grupo de crentes, pastor, entrando na comunidade e agregando-se a eles e defendendo os princípios. Então, olha, tome cuidado, tome muito cuidado, porque está crescendo isso. Foi bem falado aí. É verdade. Tem os emergentes, né? Os emergentes são um grupo que tem essas características que o pastor Aniel acabou de falar. Os desigrejados também. E, infelizmente, pastor Aniel, o grande problema, eu vejo assim. O Ariovaldo Ramos, ele falou uma coisa muito certa. Ele diz assim: no dia que surgir uma perseguição de verdade mesmo contra a igreja brasileira, a gente tem que simplesmente aceitar. Aceitar. Primeiro porque perseguição sempre foi uma característica da igreja. Hoje a gente está tranquilo. A gente está de boa. Está de boa no Brasil. Entendeu? Porque a igreja sempre foi perseguida, sempre foi maltratada na história. Certo? Mas no dia que se levantar uma perseguição, vai ser permitida por Cristo, como sempre foi. Sim. E vai ser muitas vezes para nos disciplinar também por conta de erros nossos. Exato. Muitas vezes as pessoas estão ouvindo essa turma de fora, Aniel, exato, por conta dos erros que têm acontecido dentro de nós, né? Dos erros que têm acontecido dentro. Então, os pastores, eles precisam vigiar muito. É aquela coisa que eu falo, eu torno a voltar novamente. Voltar para as Escrituras. Voltar para uma teologia sadia. Voltar
para a dependência de Deus no Espírito, né? Voltar para os projetos baseados na palavra de Deus. E aí fechar essas portas que são abertas muitas vezes, para que o povo desanime e dê ouvidos a esses oportunistas que vêm de fora. A maioria são pessoas que comeram no prato da igreja. Sim, né? Estão cuspindo no prato que comeu. E aquela coisa humana. Dizem, porque nós não somos instituição, tal, aquela coisa. Daqui a pouco eles crescem, fica pior do que... Fica pior que a instituição que eles estavam. É igual aos movimentos, né? Todo movimento aí que surge, pode ser de crescimento de igreja, do que for, surge com aquela megalomaníaca, com aquela visão megalomaníaca e tal, aquela coisa, daqui a pouco não dá em nada. Exato. Né? Porque é aquela coisa de achar que a igreja está errada, a igreja está antiga, a igreja o molde está errado, agora a gente está certo. Quando você vai ver, eles acabam abusando e errando também. O erro existe porque o homem está no meio. Enquanto o homem estiver no meio da igreja, vai existir erro. Vai existir, sem dúvida. Vai existir erro. Né? E o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 16 é o que nos anima. É o que nos anima. Né? Pedro, através da declaração de Pedro, que Pedro falou que ele era o Cristo, filho de Deus vivo, falou, sobre esta pedra, que era Jesus, não era na igreja católica, era Jesus, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa igreja, por mais que ela tenha as suas fissuras, por conta da nossa incapacidade humana, ela é uma igreja que é de Cristo, que é de Deus, e ninguém nunca vai tirar isso. Aleluia, glória a Deus. Ninguém nunca vai tirar, as portas do inferno não prevalecerão. Agora, se a perseguição vir, que venha muitas vezes e que a gente tenha consciência que é permissão de Deus por conta, às vezes, dos nossos erros. Como Israel foi para a Babilônia por causa das suas idolatrias. Do jeito que os profetas clamavam lá no Antigo Testamento, dizendo para o povo, voltem para a palavra, voltem para Deus, voltem para a palavra. Ainda hoje é o clamor do Espírito. Há o clamor de Deus, há o clamor do Espírito, para que o povo volte à palavra. Que Deus tenha misericórdia. Pastor Fábio, olha, foi tão gostoso a sua presença aqui que estourou. Hoje foi rápido o tema aqui. Nós entramos aqui em algumas partes. Esse vídeo vai estar disponível para você no YouTube e também no site TV Jesus em Cada Lar. Você pode comentar lá, tá? Faz seus comentários. Pastor Fábio fica convidado para retornar aqui, para fazer parte aqui do Café Teológico. Quantas vezes puder estar aqui para nós, vai ser um prazer, viu, pastor? Bem. Mas temos aí ainda o Fábio Ricardo de Nova Odessa, o pastor Fábio Ricardo da ICPB de Nova Odessa. Amém. Que mandou aqui. Meu xará, né? Eu vou xará aqui do pastor. Que mandou. O Fábio Ricardo me manda cada uma aqui, pastor. Olha. Essa ele pegou mais leve. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. A única e exclusiva culpa da falta de santidade é a falência bíblica contida nas mensagens da grande maioria dos pregadores e liderança. Olha lá o profeta. Que é o que o senhor acabou de falar aí. Isso aí. É isso aí mesmo, né? E tá dando risada porque eu peguei no pé dele. Você tá me devendo a água de coco, viu, pastor? Tá me devendo a água de coco, eu tô esperando até agora. Queridos, obrigado. Café Teológico está indo embora, uma pena, agora que estava esquentando, não é? As turbinas aí. Mas vamos continuar debatendo o tempo. Se você quiser para a próxima quarta, pastor, continua falando de santidade, deixa a mensagem no Facebook ou no site da igreja, nós vamos continuar falando sobre santidade. Se você quiser outro tema, nós vamos colocar outro tema. Pastor, despeça aí do pessoal, manda um abraço para o povo aí. Amém. Muito obrigado. Quero mandar em especial um abraço e um beijo para minha esposa Érica, para meu filho Caio, né? E também para a diretoria nacional da ICPB, os meus colegas de trabalho, né, que sempre estamos juntos ali todos os dias no escritório nacional, para todos os membros da igreja. E eu espero que tenha sido, que eu possa ter ajudado os irmãos, né, através desse debate e contribuído aí para que os irmãos possam ter um pouco mais de conhecimento, caminhar aí nessa santidade que é dada por Deus, pelo sacrifício de Cristo, e nesse projeto de santificação que nos é proposto, e que você pode ter certeza, meu amigo, que Deus, o Espírito de Cristo, Ele vai lhe ajudar a desenvolver, a caminhar, a ser mais santo na sua vida. Essa é a vontade de Deus para nós, eu tenho plena certeza disso. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente. Fiquem na paz do Senhor.
Aleluia. Então, obrigado a todos. O Café Teológico, lembrando, sempre abordando temas doutrinários. A nossa intenção é trazer, pastor, tudo isso de volta, essas discussões importantes da doutrina. E nós vamos continuar aqui no Café Teológico toda quarta-feira, se Deus quiser, sem medo de falar da verdade, da palavra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Franciele, um abraço aí em Alfenas, pastor Fábio e outros irmãos que assistiram, mas não comentaram hoje. Está chegando chuva em Mogi Guaçu. Finalmente, aleluia. Obrigado a todos. A paz.